Nessa aula trataremos a simbologia em plantas elétricas. Em aula anterior ficou esclarecida a questão do que é uma planta baixa. Planta baixa, você olha a residência, você olha um apartamento, por exemplo, em corte e por cima. Então vamos desenhar aqui um apartamento aí colocar uma sala aqui de entrada. Vamos colocar aqui uma cozinha, aqui uma porta para a cozinha. Aqui uma outra porta para uma área de serviço. Temos também, vamos colocar aqui a porta para um quarto. Está bem exagerada essa sala, mas não tem problema, só para exemplificar. É aqui um outro quarto. E falta também um banheiro. Vamos colocar um banheiro que seja aqui. Bom, aqui nós temos uma planta baixa de uma residência, né? Aqui ficam as portas. Então eu vou, para padronizar aqui, vou desenhar assim as portas. Ok. Digamos que temos um quadro de distribuição localizado nesse quarto aqui na parte interna, representando o quadro de distribuição. Já numa representação aqui de planta elétrica, tá? Ele tem, desenho aqui ao lado, quadro de distribuição aqui. Chama aqui quadro de distribuição. Bom, vamos agora relembrar daquela aula de circuito de uma lâmpada, de controle de uma lâmpada simples. O que nós tínhamos aqui fase e neutro. Então, a fase vai até o interruptor, e do interruptor ela segue até a lâmpada. Tá? E a lâmpada nós retornamos aqui lá para a fonte do circuito, no neutro dessa fonte do circuito. Digamos que temos uma lâmpada que fica no meio aqui dessa sala. Né? A representação de lâmpada, tá? Ela tem esse formato aqui, ó. Tá? Se informa nessa parte superior aqui a potência da lâmpada, por exemplo 100 watts. Mesmo não utilizando uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada de LED, por exemplo, que a potência é bem inferior, mesmo assim se informa uma potência mais alta, tá? Que é um valor aí de projeto para ponto de luz. Se informa, nós veremos mais à frente o número do circuito, tá? Vou colocar um aqui como número do circuito, e qual é o número a letra do retorno de controle, tá? Vamos entender já o que isso significa. Uma forma de representar, né, a conexão deste circuito saindo do quadro e distribuição, tá? Conforme nós temos aqui, nós teremos aqui então a fase neutro saindo do quadro de distribuição. Também para desenhar aqui o disjuntor, tá? Desse circuito aqui, tá? Não existe aqui uma representação para o disjuntor, a gente já vai entender por quê.
Então, o que que nós teríamos? Nós teríamos a fase, teríamos que puxar um fio, né, saindo aqui do quadro de distribuição, tá? Na planta, tá? O que deve se entender que esse quadro de distribuição ele está na parede, tá? Então, o que acontece? Ele precisa, isso tem que ser subentendido na leitura de uma planta, tá? Tem que sair desse quadro de distribuição o fio fase, tá? Que vai subir até o teto, tá? E vai até o ponto de luz, tá? Então fica subentendido a subida e a gente vai com esse fio aqui até o ponto de luz, tá? E do ponto de luz nós damos a continuidade até o ponto onde está o interruptor. Tá? Aí lá do interruptor nós voltamos de fato com o fio retorno, tá? Para a lâmpada, tá? Fio retorno é esse aqui, eu vou botar um Rzinho em cima. Ok, nós temos já a parte, a fase está chegando ali na lâmpada. Até vou desenhar um pouquinho para fora aqui, a mesma cor que está ali. Então aqui temos um interruptor. O que falta para a lâmpada funcionar? Falta sair do quadro de distribuição com o neutro, tá? Então o que acontece? Saímos do quadro de distribuição, subimos naturalmente pela parede e viemos até o ponto de luz. Tudo isso agora pelo teto, tá? E aqui eu esqueci de comentar que o fase, vou deixar o fase inteiro aqui para não ter complicação. O fase ele está passando e está indo lá para o interruptor. Então nós estamos saindo com o fase que sobe pela parede, vem para o forro aqui da residência. E vai até a junção ali da parede com o forro e desce até o interruptor, tá? Depois o fio de retorno ele vai subir e vai até o ponto de luz, tá? Uma coisa aqui que talvez não tenha ficado claro, como é conectar essa lâmpada, tá? Eu vou desenhar essa lâmpada aqui em verde aqui, tá? Não verde a representação do ponto de proteção, mas que é só para representação mesmo. O que acontece? Aqui nesse ponto de luz no teto, nós temos o fio retorno, tá? E ele estará de fato conectado na lâmpada e o fio neutro também estará conectado na lâmpada, tá? Então essa seria de fato a conexão. O que acontece? Tente observar aqui que caso for colocada uma tomada, por exemplo, uma tomada aqui, né? Corzinha vermelha nesse ponto, outra tomada nesse ponto aqui, por exemplo, tá? Imagina isso que tudo embutido na parede. A representação não está muito boa. Agora aqui nos outros cômodos também, eu vou ter uma tomada aqui, vou ter várias tomadas em vários pontos aí da residência. Eu vou colocar um ponto de luz aqui para cada cômodo, tá? Inclusive essa sala ela é grande o suficiente para merecer aqui 2 pontos de luz, talvez um pontinho de luz aqui nesse hall em frente ao banheiro. Então imagine sair do quadro de distribuição, tá? Representando toda a fiação indo para cada um dos respectivos aí pontos, seja tomada ou seja ponto de luz, seja interruptor. Isso tornaria, e até o detalhe aqui, ó, faltou esclarecer que existe um eletroduto que sobe a parede e pelo forro vem até o ponto de luz, né? Então representar aqui como se fosse um pontilhado envolvendo aqui, tá? Chega aqui, um eletroduto chega aqui, o outro eletroduto vem daqui e desce até o ponto do interruptor, tá? Então imagine a poluição visual, de fato seria impraticável representar, né, a fiação que passa nos eletrodutos de uma residência nesse formato, tá? Agora eu vou pegar apenas a sala e o quadro de distribuição ali. Detalhe, esqueci de mencionar, tá, que fica subentendido que dentro do quadro de distribuição temos o disjuntor, tá? Não cheguei a representar ele também. Por quê? Porque agora vai ficar mais simples de compreender as coisas que ficam subentendidas. Vou desenhar aqui só no caso a sala, tá? Aqui, pá, tem um tamanhozinho menor, vocês vão ver que não precisa de muita coisa. Tá proporcional, mas é suficiente para explicação. Aqui tem uma porta, tem a porta aqui
tem a parede aqui tem a portinha para cada cômodo, portinha do banheiro, tá? Aqui tem uma porta que vem para o serviço. Vem para a cozinha, aliás, aqui a outra porta para serviço. Beleza, o que interessa para nós é esse cômodo. Então voltamos a representar aqui o ponto de luz no teto da sala, tá? E vamos representar aqui o quadro de distribuição. Então, só que agora, ao invés de nós utilizamos o pontilhado, tá, para representarmos o eletroduto, tá? Agora vamos fazer diferente, tá? Vamos utilizar, vamos representar o eletroduto apenas com um traço, tá? Então sairemos do quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição deve se subentender que ele sobe, o eletroduto vai subir até o forro e vai até o ponto de luz, tá? Então, visualmente falando, numa planta baixa a gente vai ter apenas esse traço, tá? E teremos, tá, aqui na parede um interruptor. Esse interruptor ele é simples, tá? Eu já vou trazer agora aqui aqui não botei, perdão, ponto de luz, ponto luz no teto. Tá? Agora aqui aqui em cima eu vou colocar o que é o interruptor simples. Interruptor simples nada mais é do que uma bolinha, tá? E teremos que sair aqui do ponto de luz e até o forro por cima e descer na parede, tá? Nunca nos esqueçamos que a descida está subentendida aqui por se tratar de uma planta baixa. Agora talvez venha a pergunta: como se representam os fios? Fase, o neutro e o retorno, tá? O fase, eu vou desenhar aqui um outro ponto aqui, tá? Vou botar aqui embaixo, ó, tá? O fase, ele é um traço, tá? Vou botar uma seta aqui. O eletroduto seria o traço em si. O que é o fase? O fase é um fio, é um tracinho que atravessa, tá, o eletroduto. Então a gente vai colocar o que? O fase, ele vai sair do quadro de distribuição, vai passar por esse eletroduto, vai passar pelo ponto de luz e vai até o interruptor, tá? Observe-se aqui, a gente consegue ver a continuidade do fio fase, tá? Mas vocês vão ver que com o passar do tempo nas leituras de plantas fica subentendido que passando por um ponto de luz e havendo o mesmo traço num outro eletroduto, subentende que aqui há uma continuidade, tá? Então vamos lá. Agora vamos representar o retorno voltando do interruptor, tá? Vamos chamar esse retorno aí de A. Então teremos aqui no interruptor o retorno A. O que será o retorno A? Será apenas um tracinho que não atravessa o eletroduto, tá? Então aqui a gente terá o retorno. Vou aqui fase, aqui o retorno, tá? E para terminar aqui a alimentação da lâmpada, tá? A gente precisa do neutro. O que é o neutro? O neutro é um Lzinho, tá? Então o neutro, ele simplesmente está saindo do quadro de distribuição e chegando no ponto de luz. Ou seja, nós tivemos essa representação aqui, tá? Que demandou, digamos, essa poluição visual representada num formato muito mais simplificado, tá? Agora, caso quiséssemos, por exemplo, controlar essa lâmpada, tá, com um interruptor que ficasse... Vou desenhar aqui o interruptor, nesse ponto aqui, tá? Deixa assim o interruptor. Nós precisaríamos vir com essa fase aqui. Primeiro vamos traçar o eletroduto, né? O eletroduto teria que sair desse ponto aqui de luz. Teríamos que ter um outro eletroduto aqui tudo no forro, descendo, indo até a parede e descendo até aquele ponto, tá? Nessa representação nós faríamos uma derivação aqui do fase, tá? E traríamos o fase, até fazer um pulo aqui para ficar um pouquinho mais compreensivo o desenho, e traríamos aqui até
o ponto de luz e desceríamos lá para o interruptor. Do interruptor nós voltaríamos com um retorno para ligar na lâmpada, tá? Vou desenhar para fora de novo aqui em verde, outra lâmpada. Tá? E agora falta o neutro. O neutro também, ele seria feita uma derivação desse neutro, tá? Derivar lá dentro da caixa de luz mesmo, tá? E vamos trazer ele para cá, tá? Então temos aí a ligação dessa segunda lâmpada. Eu vou representar aqui essa segunda lâmpada, tá? Deixar um pouquinho menor, que não tá muito legal o meu desenho. Tá? Então a gente vai fazer, a gente vai afirmar que temos esse eletroduto que está tracejado aqui, ele será esse traço, e vamos descer até a parede. Vamos até a parede, vamos descer até o interruptor. Interruptor, novamente, interruptor simples, que vai ser uma simples bolinha. Tá? O que nós precisaremos para controlar essa lâmpada, né? Para alimentar essa lâmpada, a gente precisa novamente do fase. Conforme fizemos a derivação aqui, a gente vai trazer o fio fase nesse eletroduto, vai até um interruptor. E aí voltaremos do interruptor com um retorno, tá? Vamos chamar esse retorno aqui de B. Até posso colocar aqui em cima, ó, retorno A e aqui o retorno B, tá? Falta agora para concluir a alimentação dessa lâmpada o fio neutro, que nós vamos, como se fizemos uma derivação aqui, a gente vai informar que ele também está passando nesse eletroduto e beleza, está chegando na lâmpada. Bom, para título de... Vamos completar aqui as representações, né? Nós temos um ponto de 100 watts aqui. Aqui podemos trabalhar com outro valor padrão que é 60, tá? É uma lâmpada mais fraquinha, podia ser 40 também, um hallzinho ali. E o interruptor controla essa lâmpada é o A, então a gente informa ele nesse campo aqui do símbolo, e aqui a gente informa o interruptor B, tá? E esse campo aqui é para informar o que? O número do circuito, tá? Nós vimos em aula aí anterior que circuitos de iluminação e tomada são separados. Já que nós temos apenas iluminação, nós vamos chamar o circuito aqui que nós usamos para iluminar essas duas lâmpadas aqui de circuito 1, tá? Então a gente, vou deixar em azul aqui mesmo, colocamos aqui o número do circuito 1 e essa lâmpada também está controlada pelo circuito 1, tá? Nós temos saindo do quadro de distribuição apenas um circuito e caso tivéssemos mais de um, seria imprescindível informarmos, né, em cima dos fios daquele circuito qual é o número do circuito. Então a gente coloca aqui 1, e aqui colocamos 1 e aqui também colocamos, vou botar aqui do lado 1 e o B, tá? Então temos do circuito 1 a fase e o retorno B, tá? Agora a questão aqui dessas tomadas aqui, tá? Eu já não vou utilizar esse padrão de representação aqui, vou trabalhar só nesse, tá? Vamos colocar duas tomadas médias, tá? Uma nesse ponto aqui da parede, tá? Tomadas baixas, vamos deixar tomadas baixas. E uma, já que é uma sala, né? Então fica mais coerente uma tomada baixa. E aqui também uma outra tomada baixa, tá? A representação de tomada é de fato esse triângulo, tá? Então aqui um triângulo vazio é uma tomada baixa. A gente vai tratar um pouquinho mais aprofundado aí de cada, digamos, os tipos de interruptores e os tipos de tomadas, tá? Tomada baixa é aquela que fica a 30 centímetros do chão, ou seja, ela tem que descer lá do teto, lá do forro até 30 centímetros do chão. Por exemplo, se tem um pé direito de uma residência aí de 2,10 metros, ela vai ter que descer 1,80 m, tá? O eletroduto vai ter que descer 1,80 m. Vamos considerar, tá, que nós utilizaremos mais um eletroduto para ligar essa tomada, tá? E vamos colocar um novo eletroduto que desce desse ponto do teto até essa tomada aqui, tá? Conforme já mencionado em outras aulas, nós temos que separar iluminação e tomadas, tá? Então a gente vai precisar de um novo circuito aí, tá? A gente vai lançar agora a fiação para essas tomadas num circuito que vamos numerar como 2. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter a fase
desse circuito 2, o neutro desse circuito 2, tá? E o terra. Por quê? Porque temos tomadas, né? Até vai ficar um pouquinho apertado aqui, mas o terra, da mesma forma que o retorno, ele não corta a linha. Então nós temos aqui o circuito 2, fase, neutro e terra do circuito 2. Podemos fazer isso aqui para simbolizar melhor, ó, circuito 2, tá? Para alimentar essa tomada, nós temos que trazer esses 3 fios aqui, vão passar por esse ponto de luz no teto até chegar a essa tomada. Então vamos lá, temos aqui o neutro já, temos aqui o fase e temos aqui o terra. Para chegar nessa lâmpada, nessa tomada, perdão, também precisaríamos do terra, do fase e do neutro, tá? E nesse trechinho aqui até tá difícil de representar, então o que a gente faz? A gente pode, por exemplo, botar um pontinho assim e puxar para dizer que nesse eletroduto, ali, naquele lance que vem do teto até o limiar do teto com a parede e desce pela parede, nós teremos o que? Teremos os mesmos 3 fios ali. O fase, o neutro e o terra, tá? E o que faltou informar aqui? Faltou informar aqui o número desse circuito aqui, já que tem só esse circuito nesse eletroduto. Suficiente informar que esses 3 fios são o circuito 2. Já esses 3 fios, para não embaralhar ali, vou colocar aqui embaixo, são do circuito 2. E esses 3 fios aqui também são do circuito 2, tá? Então nós temos aqui, imaginem colocando essas tomadas para representar com esse padrão aqui de desenhar os fios propriamente ditos, mudar para esse padrão aqui de representação por eletrodutos. Nós temos aí uma simplificação, uma higiene visual aí que torna muito mais fácil a leitura, tá? E lembrando, teremos o disjuntor de proteção do circuito 1 dentro do quadro de distribuição e o disjuntor de proteção do circuito 2 também dentro do mesmo quadro de distribuição, tá?